Fala, meu amigo. Vou Gra- pedir só para você ajeitar a sua câmera, Opa, porque eu quero ver sua fronte, sua face. Como é que você tá tá? melhor? Tudo bem, querido? Beleza pura? Tudo tranquilo? Aqui- Rapaziada, seguinte, fala. não, aqui tá um friozinho gostoso, 17 graus, mas estamos acostumados já. Você é o cara, bicho. É, Rapaziada, é o seguinte. Hoje a gente combinou de falar sobre síndrome coronariana aguda. A gente já falou sobre isso algumas vezes, só que nunca com um convidado tão especial, assim, uma pessoa que realmente domina os corações dos pacientes no pronto-socorro. Meu amigo Rafael Rocha, a gente formou junto em 2012, MED MScan. Aí depois se eu tiver errado, você me corrige. Depois ele foi claro. para São Paulo, fez clínica médica no Hospital das Clínicas de São Paulo, depois fez cardiologia no Hospital das Clínicas de São Paulo, e hoje você está fazendo doutorado, é isso? É isso aí, Igor. Cheguei a fazer um ano de eco também. Uma dúvida aí de para onde eu iria dentro da carreira. Larguei eco para ir para pesquisa e seguir a vida clínica. Muito bem. E Então, não aqui sei se você está estamos. vendo aí, cara. A rapaziada tá mandando aí, ó, hashtag eu sou uma máquina. Porque eles estão querendo se transformar em máquinas de salvar vidas. E durante essa Perfeito. jornada, estamos colaborando com isso. Então, gratidão, velho, pela sua presença. O bom de fazer live aqui é que a gente, pô, tem quanto tempo que eu não te vejo? A gente Nossa, consegue Deus, até matar a saudade dos amigos aqui. Então, sem gratidão dúvida. demais pela sua presença. Bom demais falar com você, velho. E gratidão pela presença da galera que está assistindo, acompanhando a gente aí. Já são quase 830 pessoas. É Então, bastante. muito maneiro. Legal. Rapaziada, meu amigo, a primeira pergunta que eu vou te fazer é o seguinte: por que que é importante? Por que eu vou olhar no fundo dos olhos dessas pessoas que estão me assistindo, porque eu quero saber o seguinte: por que que é importante? Por que que é importante você saber dor torácica, você saber síndrome coronariana aguda no pronto-socorro? Por que que você tem que saber isso para dar um plantão? Igor, essa pergunta é fundamental. A primeira coisa é porque a gente está lidando aqui com o maior serial killer da humanidade. A gente está lidando aqui com a síndrome coronariana que mais mata o indivíduo, homem, mulher, na fase adulta. Então, a resposta é muito simples. Você tem que priorizar aquilo que é mais grave, né? Isso é um conceito muito batido aí até por vocês. Eu já vi alguns vídeos de vocês falando. Pronto, o socorrista ele tem que dominar essas duas variáveis, aquilo que tem necessidade e aquilo que tem prioridade. Então, dentro da dor torácica, tem uma parcela de uma doença onde é que mais mata o ser humano. Então, tem que saber, não tem jeito. Tem que saber, E diga. não, e respondendo a manchete do nosso bate-papo aqui, dor no coração mais pronto-socorro é igual a síndrome coronariana aguda? A resposta é não. A resposta é não. A resposta é não. Mas complementando o que você está falando sobre a importância de por que que você deve dominar os conceitos de síndrome coronariana aguda, porque além de ser um paciente muito grave, potencialmente muito grave, é um paciente recorrente no pronto-socorro. Paciente Perfeito. recorrente. Dificilmente você vai dar um plantão e não vai chegar. No pelo menos uma angina, uma dor torácica que seja, e recorrentemente chega um paciente, uma síndrome coronariana aguda no pronto-socorro, então você precisa dominar. E te digo mais, eu vou olhar no fundo dos seus olhos de novo e dizer o seguinte: se você ficar até o final dessa live, você vai aprender com uma fera, uma lenda da cardiologia brasileira. E se está fazendo sentido isso que eu estou falando para você, manda um coração aqui para mim. Eu quero ver se o coração está funcionando. Meu amigo Rafael Rocha, ele gosta de coração também. E o cara, Perfeito. eu tenho um coração grande, o cara é sensível, manda um coração para ele também. E, cara, eu quero falar, eu não sei se você vai lembrar disso, quando a gente estava Hum, na faculdade. Em primeiro lugar, galera, eu sempre faço uma pergunta aqui para saber se o pessoal está prestando atenção. A Tamarinha está aqui já, está sempre nas nossas lives. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, vocês vão me ajudar aqui. Quem aí já sentiu dor no peito alguma vez? Se você já sentiu dor no peito alguma vez na sua vida, manda coração aqui para mim. Se você nunca sentiu, manda eu nunca aqui nos comentários. Por quê? Porque aconteceu comigo uma vez, eu não sei se você vai lembrar disso. A gente hum. estava no último ano da graduação e eu comecei a ter dor torácica. Eu comecei a ter dor torácica e aquele famoso CRM positivo, né? Eu comecei a ter dor torácica e o mais improvável era que eu estivesse infartando, mas era a primeira coisa que Perfeito. passava na minha cabeça. Não é possível que eu estou infartando, mas se eu tiver, eu tô no sal aqui. Então, meu Deus do céu, eu rodei eletro no pronto-socorro, cara.
rodei eletro no pronto-socorro, ficava aferindo a pressão. Eu comecei a pesquisar sobre sintomas de dor torácica, sintomas associados. Eu começava a ler, e quanto mais eu lia, mais doía meu peito. Quanto mais... Hoje, eu ia saber que isso, quanto mais doía quando eu estava lendo notícia, mais me afastava do diagnóstico de infarto, porque era uma coisa da minha cabeça. Mas isso acontece, cara. Acontece muito e acontece muito no pronto-socorro. Talvez a dor de origem psicogênica seja um dos principais diagnósticos diferenciais de dor torácica em relação à síndrome coronariana aguda. E, baseado nisso, eu te pergunto, chegou um paciente com dor torácica no pronto-socorro, não é só síndrome coronariana aguda. O que mais que eu tenho que ficar ligado, assim, só para a gente ir descartando a princípio quando o paciente está com dor torácica? Perfeito, Igor. A gente fala tem pessoas que têm mais consciência cardíaca, né? Elas sentem mais o coração do que outras. É curioso isso. E respondendo a sua pergunta, bem direta, assim, você comentou antes que é uma coisa recorrente, né? Então, assim, vez ou outra, no seu pronto-socorro, você vai ter o paciente procurando você com essa queixa. O número é simples, Igor, 8 milhões. 8 milhões de pessoas procuram pronto-socorro por dor torácica. Só pede para dor abdominal, que você vai falar aí também. Você vai ter um dia da dor abdominal. Então, assim, desses 10% é síndrome coronariana aguda. Você não pode deixar passar. Você vai internar todo mundo? 8 bilhões de custos. 8 bilhões para internar todo mundo. Não dá, não tem sistema de saúde que aguenta. Estou falando de dados americanos, né? E aí, não, então vou dar alta para todo mundo. 2% dessas síndromes coronarianas agudas recebem alta e têm um prognóstico muito pior quando não são atendidos. Então, esse é o motivo da gente poder falar aqui e ter que falar nessa live. Então, assim, você pergunta assim, quais são as possibilidades de dor torácica no pronto-socorro? Primeira coisa, você tem que diferenciar 4 coisas, né? Primeiro ponto fundamental que você tem que diferenciar é quem tem e quem não tem um negócio chamado supra de ST. É a primeira coisa, né? A gente comenta que o eletro, né, Igor, ele tem imagens que falam mais que 1000 palavras, né? Esse é um jargão, um clichê, né? O eletro, ele conta a biografia de um coração, cara. Só que você só tem que atentar só para os primeiros segundos dele, ali no pronto-socorro. Só naquele segmento ST. Então, se você dominar essa leitura, você consegue diferenciar muita gente, né? E ter muito mais controle e resolver as principais síndromes coronarianas, as dores torácicas no pronto-socorro, né? Tirando isso aí, sobra assim, quem é que tem ou não tem infarto? É fácil de você também fazer isso aí. Você só tem que saber interpretar um exame, que são os marcadores de necrose miocárdica. Soube interpretar, soube pedir, pronto. Aí sobra quem? Sobra as causas de dor torácica que tem risco iminente de vida. Essas causas você vai ver no paciente, porque são causas dramáticas. É aquele paciente que você olha e o cara está morrendo. É aquele paciente que você bota a mão nele, você sente que ele é um paciente grave. E, por fim, é diferenciar as causas não cardíacas das cardíacas não isquêmicas, né? Basicamente isso. Você tendo esses 4 pontos para zerar no pronto-socorro, você domina os principais pacientes que chegarem no seu plantão. Entendi. Então você falou do eletro aí, cara. Você falou que o eletro, eu achei muito bonito isso que você falou, você me deixou até emocionado. Galera, eu vou olhar no fundo dos olhos de vocês. Se isso te deixou emocionado também, manda um coração aqui pro meu amigo Rafael Rocha, porque se o eletro é a biografia do coração e você precisa ler só o comecinho do eletro, se você ler o prefácio dessa biografia, já é mais que suficiente para você começar a manejar esse paciente e descartar ou efetivamente dar um diagnóstico de uma síndrome coronariana aguda no pronto-socorro. E quando a gente está falando de um paciente realmente com síndrome coronariana aguda, tem muito serviço, velho, que eu sei que o eletro é feito na triagem e o eletro já chega para você junto com o paciente ou mesmo antes de chegar ao paciente. Eu já trabalhei em lugares assim e tem lugar que não tem uma triagem muito efetiva ou mesmo que não tem triagem. Isso é muito comum no interior e o paciente chega para você com dor torácica. O que a gente pode... A gente não tem imagens aqui, né? Mas o que a gente pode falar de eletrocardiograma que dá um insight interessante para a gente em relação
a síndrome coronariana aguda, além de supra de ST também? Perfeito. Isso que você está falando é muito importante, Igor. Assim, se você vai dar plantão num lugar onde a sua dor torácica ela não vem com um eletro aqui, ó, debaixo do braço, você tem duas chances de fazer. Você sai desse plantão ou você muda a triagem. Você tem que impactar. Isso é uma boa prática. Isso, em qualquer diretriz, seja internacional ou nacional, o eletro tem que ser feito em menos de 10 minutos. Ninguém conversa em menos de 10 minutos. É dor torácica, é eletro. Não tem. Exame barato, fácil, rápido de fazer. Descartou, supra, aí é metodologia. Aí você tem que passar etapa por etapa. Tem que ser metódico. Depois, onda T, QRS, segmento ST. E aí você vai limpando o eletro em busca de alterações que não são supra, mas também tem significado isquêmico também, né? E tem algumas alterações que a gente tem que ficar alerta mais do que outras, né? Mas assim, é importante dizer que se você domina o eletro, ele serve principalmente para identificar coisas. Então, eu costumo dizer isso, o médico também, ele no pronto-socorro, ele vai lidar com situações onde tem muita sensibilidade, que é o quê? A capacidade de você descartar algo, e outras situações onde você vai ter muita especificidade, que é a capacidade de você confirmar algo. O eletro confirma. Eletro normal, galera, não é descarte de síndrome coronariana aguda. Metade da síndrome coronariana aguda, o eletro está normal. Às vezes o paciente está com dor, repete o eletro. Repete, vai atrás, vai repetindo, até encontrar alguma coisa. Entendeu? Então, o eletro, você tem que agir de forma metódica, interpretando depois de ter descartado o supra, se vai ter um infra, se vai ter uma alteração da onda T, uma inversão dela, né? Tem algumas alterações, por exemplo, bloqueio de ramo esquerdo, colocou neblina, não dá para ver mais nada. Né? Bloqueio de ramo esquerdo, você tem que lidar como supra se o paciente chega com uma dor torácica que você identifica como típica. Não dá para brincar. Então, bloqueio de ramo esquerdo é neblina. Não dá para interpretar, tem que interpretar como supra. Passou disso, você vai avaliando o segmento ST e a onda T com mais carinho, com mais cuidado, que você identifica as coisas. Tá normal? Não bate nas costas do paciente e fala assim, não, você não tem nada. Continue para a próxima etapa, que é fundamental, que é onde você tem as duas coisas que eu falei. Tem sensibilidade e especificidade, que é a história clínica. Então, meu amigo, eu vou falar, né, eu quero conversar com você mais sobre o tratamento do paciente que está com supra, o paciente que tá sem supra, mas está infartando também. Mas fala um pouquinho para a gente sobre a história clínica desse paciente, o que eu tenho que buscar, as nuances que eu tenho que buscar na história clínica que esse paciente vai contar para mim e que muitas vezes ele não conta se eu não for atrás. Então, quais as perguntas-chave que eu tenho que fazer para esse paciente? Maravilha, Igor. Você sabe que eu sou um apaixonado pela entrevista, né? Nós somos coletadores de histórias. Assim. Eu, como clínico, você também trabalha vendo o paciente, você só não fica no centro cirúrgico, né? Você também atende ali no dia a dia. Na dor torácica, você tem que basicamente seguir, você tem que fazer 4 perguntinhas para ele. Você tem que perguntar o quê, você tem que perguntar onde, você tem que perguntar quando, e você tem que perguntar como. Como é que a gente passa por esses 4 passos? Primeiro passo, o quê? Pergunta a qualidade. Fala para ele, fala, que dor é essa? Deixa ele falar, deixa ele se expressar. E tenha cuidado que a cultura das pessoas pode mudar um pouco. Né? Tem gente que entende uma facada de uma forma no estado e no outro estado a facada é outra coisa. Na Bahia deve ter as suas peculiaridades ali da linguagem, né, Igor? Com certeza, cara. É muito interessante você falar isso, porque às vezes conceitos de livro, e é isso que a gente às vezes bate muito na tecla aqui, são conceitos muito amarrados. E às vezes te impedem de dar um diagnóstico ou te impedem de seguir um caminho porque você ficou muito preso naquele conceito teórico. E na prática a gente sabe que, cara, em grande parte das situações que a gente vivencia na prática, não é igual. Né? A maioria não é igualzinho que está no livro. Então, saber interpretar a linguagem do paciente, saber se comunicar com o paciente, entender o que o paciente está querendo dizer, e às vezes, muitas vezes, é deixar ele falar. Né? Aquela facada se transforma numa dor típica e, enfim, isso é muito importante. A dica para a qualidade, para a galera aí, são 2 só. Se o paciente, às vezes ele não fala isso,
Se ele já tiver algum evento coronariano prévio, ou seja, um infarto, uma síndrome coronariana aguda, ou já tem uma angina diagnosticada, né, de ambulatório, que ela está quietinha lá, estável, pergunte se é igual a esses dois eventos. Isso é o que mais faz diferença dentro da qualidade. E umas coisas que algumas pessoas falam é que se o paciente fala que é uma dor aguda, uma dor empontada, é aquilo que afasta mais em relação à qualidade. Em relação onde, Igor? A gente pergunta extensão, irradiação, né? Extensão, irradiação e localização. Basicamente, isso está dentro do onde. Onde é que está sentindo essa dor? E aí tem algumas questões também que fazem diferença. Por exemplo, se o paciente fala que está inframamário, afasta a possibilidade. Essa é a dica. Mas a dor torácica de síndrome coronariana aguda, ela pode ser em qualquer lugar da região da cicatriz umbilical aqui, da região meso, né? Meso para epigastro, até a região do pescoço. Então é uma cena que pode ser muito. Mas se ele descreve uma pontinha do dedo, moeda, opa, menos provável. Irradiação. Ah, não, irradiação para o braço esquerdo. Sabe qual que é o mais específico? Ambos os braços e ombros. Se tiver isso aí, meu amigo, mais chance de ser síndrome coronariana aguda. Isso é onde? Localização, extensão e radiação. Próxima pergunta. Quando? Quando? Se o paciente te fala que foi uma dor súbita, é menos provável. Se você falar que é uma dor que foi crescendo e atingiu um pico entre 10, 20, 30 minutos, opa, fica mais atento. Ou então aquele paciente que está recorrendo, teve uma dor semana passada, voltou a ter agora, paciente, você tem que ficar mais atento, ele vai te falar isso. Então, aquele cara que durou mais de 30 minutos, está com a dor contínua no pronto-socorro com você, está lá na emergência, esse paciente só tem dois diagnósticos. Se a troponina estiver negativa, esse cara não está infartando. Porque dor contínua que dura mais de 30 minutos tem que infartar. Não tem músculo que aguente isso. Entendeu? A dor contínua com troponina negativa, você tem que pensar em diagnóstico diferencial. Não dá para você pensar somente na síndrome coronariana aguda. E a última etapa da história, estou vendo que é pouco, a gente não precisa. Se a gente criar uma metodologia, é pouca coisa de perguntar. É como? Como essa dor está? Primeiro, se ela piora com alguma coisa, se ela melhora com alguma coisa e o que acompanha ela. Piora. Esforço é o clássico. Mas aí tem 3 dicas para a galera ficar atenta, para descartar. E aí eu estou falando, né, de sensibilidade. São os 3 P's. Se a dor piora quando palpa, se a dor piora quando faz uma respiração profunda e se a dor piora, né, quando há uma movimentação do tórax. Isso aí afasta a possibilidade de síndrome coronariana aguda. Mas não dá para você apertar o peito do sujeito e ele sentir dor, não é isso. Tem que ser reprodução da dor num paciente que está sem dor naquele momento, né? E aquilo que acompanha são aqueles sinais autonômicos, náuseas, vômitos, sudorese, aquele paciente que está branco na sua frente. Quem já cuidou de um infarto sabe que infarto tem cara, não tem, Igor? Tem cara, e assim, complementando isso, fazendo um adendo às coisas que você falou, 2 coisas que me chamam muita atenção, é algo que a gente também bate muito na tecla, em relação à localização. Tem alguns pacientes que eles não vão ter dor torácica típica. E o que eu mais vejo, e é claro que essa não é a minha especialidade, mas o que eu mais vejo ali no pronto-socorro quando eu estou de plantão é epigastralgia, cara. Paciente idoso, mulher, diabético, né? Pelo meu entendimento, são os 3 principais que a gente tem que ficar ligado. Sente epigastralgia, e aí isso gastrite, pode ir embora para casa. A vovozinha tá com gastrite, pode ir embora para casa. E, cara, quantas vezes já atendi paciente com epigastralgia que estava, na verdade, infartando? Outra coisa muito importante que chama muito minha atenção quando eu estou falando de infarto e diagnósticos diferenciais é a intensidade da dor. Muitas vezes a gente está falando de dissecção aguda de aorta torácica, fazendo diagnóstico diferencial com infarto. Apesar de ser parecido, a intensidade da dor de uma dissecção, via de regra, é muito grande. E o infarto, Perfeito. ao contrário do que muita gente pensa, é uma dor, como você mesmo falou, uma dor increscente. Ela não começa súbita e nem uma dor 10 em 10, como é na dissecção. Então, Perfeito, Igor. o que eu sempre chamo a atenção, principalmente para quem está começando ou quem está na graduação ainda, é que são detalhes, são perguntas que
mudam o jogo dentro do pronto-socorro. Que assim, fala, cara, isso é infarto. Ou então, velho, isso é muito provável que não seja infarto, né? A questão que você falou de apertar, a dor muscular, que é comum a nível de pronto-socorro, mas o cara também não pode enfiar o dedo dentro do tórax do paciente, porque naturalmente todo mundo vai sentir dor. Então, esses detalhes são importantes. E a terceira coisa que você falou, que eu acho muito importante, a gente bate muito na tecla também, é em relação à simplicidade como você colocou, né? Você conseguiu simplificar uma história de uma maneira incrível e que afasta um pouco aquela percepção de muita gente que está começando ou que está na graduação de que eu preciso saber tudo de eletro, eu preciso ser um cardiologista para dar plantão no pronto-socorro, senão, na verdade, não é assim. Você não vai ser cardiologista, você vai atender dor torácica, você não vai ser cirurgião, mas você vai ter que palpar um abdômen, você não vai ser vascular, mas você vai ter que dar diagnóstico de uma trombose venosa profunda e assim por diante. Então, são conceitos básicos que a gente tenta simplificar ao máximo como você está fazendo aqui, para que você entenda, quem está assistindo entenda, que você pode sim manejar qualquer paciente no pronto-socorro se você dominar esses conceitos básicos e importantíssimos. Não é isso, meu amigo? É isso aí, Igor. Acho que dor torácica não é do cardio. Inclusive, eu faço questão de dizer que eu aprendi dor torácica foi na clínica médica, foi nos 2 anos. Foi ali saindo da medicina, né, da graduação ali de 2012, que a gente começou a estudar isso mais. Então, é fundamental você saber isso e é perfeitamente possível você dominar, né? Dominar, resolver essa queixa no pronto-socorro. Muito bom. É o seguinte, nós vamos... Porra, a gente, assim, amarrou de uma maneira muito simplificada e eu quero que você nos ensine a manejar esse paciente no pronto-socorro. E a gente tem um paciente que está infartando, que o paciente já veio com supra, e a gente tem um paciente que está infartando, mas que está sem supra no eletro. Qual paciente que nós vamos manejar primeiro? Você que manda aí, bicho. Você é o convidado de honra, celebridade aqui no PS Senado. Eu queria contar uma pequena história, é rápido, mas só para a galera entender o que é a vida de um residente na primeira semana, né? Na primeira semana de clínica, imagina aí, sem ter dado plantão em Vitória, saindo da Santa Casa. O meu primeiro plantão foi na residência, foi o meu primeiro plantão, que vocês comentam aí, das antigas, né? Primeira semana, chego lá no pronto-socorro, falei assim, Rafael, preciso que você transfira um paciente para o prédio do lado. O prédio do lado era o INCOR. Eu estava no Hospital das Clínicas fazendo clínica. Naquela hora bateu aquele frio na barriga. O que eu vou fazer? Quem é o paciente? O que eu faço? Eu não sei. Não tinha nem SLS. Eu fui fazer SLS durante a clínica, cara. Então, você vê como que a gente sai, às vezes, sem mão. Eu não tinha o PS zerado para dar aquelas dicas de prática para você resolver a vida, né? No final, é isso que é mais importante. Eu ver sua vida e a vida do paciente. E aí, quem que é o mentor? Quem que aparece como um anjo? R+. O R+ chega para mim e fala assim, Rafael, é simples. Você vai transportar esse cara está com um infarto com supra, olha para ele. Cara branco, suando, infarto com supra, precoce, leva ele até o hospital do estudo do coração. É só atravessar uma passarela e pronto. Cara, o que eu tenho que fazer aqui, Brandon? Fica de olho no monitor e no paciente. Basicamente isso. No máximo vai precisar de chocar ele. Então, tá bom, então vamos lá, vamos aceitar. Tranquilo. Vamos andando, tem que pegar um elevador para atravessar, porque você tem que subir um nível e atravessar pela passarela. O elevador parou no térreo, o paciente para. No elevador. Eu, 2 enfermeiras experientes, na hora eu olho para o paciente faz aquele baixo débito assim, de crise convulsiva, perde a consciência, eu olho para o monitor, aquele ritmo desorganizado, FV. Era, foi como se fosse, pum, peguei a pá, o que eu faço? Pum, choquei, quase que instintivo, cara, assim, instintivo. Naquela hora, depois que o paciente voltou imediatamente, me deu um desespero, assim, vamos levar esse paciente agora e levar ele embora. Aí, no meio do corredor do ambulatório, o paciente olhando para o monitor fica linha reta, assim, bzzz. Falei, pelo amor de Deus. E agora? Comecei a subir em cima do paciente. A enfermeira, calma, doutor. Linha reta, protocolo de linha reta. Eu olho para o paciente acordado. Você vê assim que essas coisas podem acontecer com qualquer um, cara. E a gente vai aprendendo com essas coisas. Então, assim, dentro do manejo, por que eu contei essa história? Porque o mais importante, a primeira coisa, né, é ficar de olho no doente. Primeira coisa é você ficar do lado do doente. Você identificou uma síndrome coronariana aguda? Tem que ficar do lado do doente. Infelizmente, seu plantão, meu filho, vai ter que ser... seu plantão ficou zoado.
Você tem que ficar de olho no paciente. E é interessante ver, Will, da década de 60 para a década de 70, a única coisa que mudou de novo no manejo, né, foi unidade coronariana. E a mortalidade do infarto sai de 30% para 15%. Não vai ter na história algo que salte reduza tanta mortalidade como monitorização. Então, identificou o paciente? Paciente com dor torácica, com síndrome coronariana aguda, é sala de emergência, monitor, saturação, veia e eletro. Acabou. Isso aí é a primeira coisa a fazer. Identificou o supra, ou identificou que o paciente está instável, botou a mão no paciente, exame físico de ICC, exame físico de chocado, então você palpou tudo isso aí. Pronto, o paciente tem que ficar agora aos seus cuidados. Identificou isso aí, próximo passo é o quê? Antitrombóticos. E aí isso aí vem desde a década de 80. Desde a década de 80 a gente descobriu que a AS reduz mortalidade também. Depois do AS, hoje em dia, a gente também tem um segundo antitrombótico, né? Clopidogrel. Demos o clopidogrel, tem outras opções também, de Ticagrelor, Prasugrel, mas assim, vamos no que tem o mais aí disponível, clopidogrel. Deu clopidogrel na dose adequada, você vai ter que decidir. É um paciente que você tem que trombolizar ou é um paciente que você tem que transferir para um serviço? Aí depende de onde você está. A gente pode falar sobre isso também. Mas basicamente você vai fazer aquilo que o clínico tem que fazer. O que reduz a maior mortalidade do paciente é o quê? Ficar de olho nele, para você chocar um paciente que faz FV, dar AS, dar clopidogrel e decidir se vai trombolizar ou mandar para uma hemodinâmica. Então você resolve a vida do paciente. Você que acabou de fazer medicina, você conduz uma síndrome coronariana aguda como qualquer um. As suas condutas fazem total diferença nesse manejo. Muito bem, muito bem. São coisas que na cabeça a gente passa por isso, né, no começo, Claro. e eu percebo isso no feedback dos nossos alunos do treinamento também. Na cabeça das pessoas está passando, quanto mais você pensa nas possibilidades, você vai virando uma loucura na sua cabeça. E aí, quando a gente está conversando aqui, eu não sei se você consegue perceber, você que está me acompanhando, eu vou olhar no fundo dos seus olhos, porque eu não sei se você consegue perceber, mas como que tudo ficou mais simples, né? Meu amigo Rafael Rocha é um poeta, então tudo ficou mais simples. Se isso fez sentido para você que ele está falando, manda um coraçãozinho aqui para mim e manda um coração para ele aqui. E aí, meu amigo, você fez um feijão com arroz. Todo pronto-socorro, até no PA, você vai ter AS, vai ter clopidogrel, então não tem desculpa, tem que fazer, tá? E agora, meu paciente com supra ou sem supra, como que eu vou manejar esses pacientes a partir daí? Perfeito, Igor. Supra você tem que definir, supra é igual a reperfusão. Aquela história de tempo é músculo é bem verdade. Então, assim, você tem que definir. É um paciente, você está no serviço que tem hemodinâmica, a hemodinâmica é melhor. Vamos dizer que ela é melhor porque o efeito colateral, né, a possibilidade de fazer uma complicação é menor do que você fazer um trombolítico. Mas não tem hemodinâmica, o paciente está ali menos de 12 horas, idealmente menos de 3 horas, cara, fica tranquilo, é trombólise. Trombólise é o seguinte, monitorização, 2 acessos periféricos, né, oxímetro, você deixa o paciente ali num box e tem que escolher o que tem. Não fica achando que, não, só pode ser tenecteplase, alteplase. Os 3 salvam vidas. Né? O que faz diferença é você indicar rápido. Não vai ser, a diferença entre elas é pequena em relação à conduta de indicar. É engraçado, a gente fica colocando atenção às vezes em coisas que não faz tanta diferença. A gente fica pensando no stent, né? Não, calma aí, tem coisas que são muito mais importantes do que o stent. Né? Você tem que dar conduta. Na verdade, tanto no pronto-socorro, Igor, quanto no consultório, né, o paciente está ali para você tomar conduta. Ele quer saber a sua opinião. Essa é a função do clínico. E aí você toma conduta, vamos supor que tem uma streptokinase, que é a mais antiga. Só tem isso lá no interior, né, de Minas, interior da Bahia, que seja. Né? Dosezinha, 1,5 milhão, tranquilo, dilui em 100 de soro fisiológico e vai fazendo devagar. Você sabe o que pode acontecer, pode dar hipotensão, então você tem 2 acessos, se der hipotensão você vai correr um sorinho, vai diminuir, vai parar, continua, fica observando o monitor, né? Pode dar reação alérgica, para,
faz medicação antialérgica na veia e vai conduzindo. Se você tem as outras opções, melhor ainda, mais fácil de fazer, né? Então, assim, é importante ter conduta e tomar a decisão rápido. E dá para fazer. Fez, o paciente melhorou, fique tranquilo e transfira o paciente. É isso Cara, é aí. incrível isso que você está falando, e aí acaba estendendo um pouco do que a gente tem conversado ao longo da live, que é, no livro, não tem isso que você está falando. Não está escrito isso lá no livro. Cara, fica tranquilo, tanto faz a droga, o importante é você agir rápido. E na nossa cabeça, de quem está lendo teoria, fica passando 1 milhão de coisas. Meu Deus, eu não tenho a melhor droga, eu não tenho a droga do protocolo americano, eu não tenho hemodinâmica. E aí vai virando assim uma avalanche de informações e isso nos paralisa. O que é a pior coisa que pode acontecer no pronto-socorro é você estar paralisado pelo excesso de teoria, a famosa infobesidade, que o grande Arthur Dantas falou, é muita informação, então eu não sei para onde ir. Isso é falta de Perfeito. prática. Então, o que você falou aí é muito... Entendam, galera, vocês estão acompanhando, entenda que muitas vezes falta de prática não é você ser o plantonista fera, é escutar pessoas que já passaram por determinadas situações de como que as coisas acontecem realmente, como que as coisas devem ser feitas. Então, esse é um exemplo aqui que vocês estão fazendo, ó. 9 horas da noite, 1.200 pessoas acompanhando, vocês estão estudando de uma maneira prática, a vivência, como que as coisas acontecem no pronto-socorro de verdade. Então, estou muito feliz com vocês. Se vocês estão felizes também, manda um coração para o meu amigo Rafael Rocha, que eu estou muito feliz de estar vendo ele aqui. E Ô, aí, meu amigo. mestre, se eu tenho hemodinâmica, como é que eu faço? Bom, se Qual que é o próximo passo? você tem hemodinâmica, você tem alguns tempos, né, a cumprir agora. Liga o reloginho, né? Você tem, a gente comenta que Galvão Bueno começa a partida, tem 90 minutos para resolver algumas coisas, né? 30 minutos para você fazer a porta-agulha e 60 minutos, hoje em dia a gente até reduz de 90 para 60 para você fazer a porta-balão e abrir a coronária desse paciente. Então, basicamente, você faz ainda a conduta de AS, você faz conduta de clopidogrel. Geralmente, o hemodinamicista não quer que você faça a heparina, mas heparina também é outra coisa fundamental. Eu não comentei aqui, mas assim, se você vai trombolizar o paciente, você tem que fazer heparina. E aqui, de preferência, é enoxaparina, né? Você faz EV, 30 miligramas, e depois deixa subcutâneo. Mas se você vai levar para hemodinâmica, um supra, deixa que o hemodinamicista faça, que ele vai estar, durante o CAT ele vai estar já anticoagulado com heparina, né? Heparina não fracionada. Então, assim, supra, deixa que o hemodinamicista faz. Se é um supra para trombólise, não esqueça da heparina, né? Essa heparina veio junto com a S ali na década de 80, então ela está bem estabelecida que ela faz diferença, né? Então, indicou, deixa na mão do hemodinamicista que ele vai abrir essa artéria, tá? E aí, Muito bom. está Diga. resolvida. O seu papel, a sua missão foi cumprida. É como se tivesse passado de fase e está resolvido. Depois pode ser que ele volte para o seu pronto-socorro, né? Se não tiver UTI. Mas dificilmente esse paciente volta para você novamente, né? Ele assume outro caminho. Muito bom. E tem alguns detalhes, alguns nuances do tratamento inicial desse paciente. O mais importante é isso que você falou. Mas tem um famoso Monabiche, que a gente estava falando com a galera aqui outro dia, numa oportunidade que a gente fez aqui, uma outra live, que é morfina, O2, nitrato, estatinas, hipertensivos, beta-bloqueadores. Em qual contexto? Existe algum contexto que é importante eu fazer isso inicialmente ali para esse paciente? Ou esse paciente vai fazer isso só no andar, quando for prescrito? O paciente com supra, Igor, ele provavelmente ele vai fazer a maioria dessas coisas no andar. Porque você lembra, você não pode perder tempo. O mais importante aqui é abrir a artéria dele, né? A não ser que a gente estiver falando de aliviar a dor do paciente. Aí, aliviar a dor, a gente tem que dar humanidade também. Assim, abrir a artéria é que melhora a mortalidade, mas qualidade ali tem que fazer um nitrato, você pode fazer um tridil para correr na veia, já vai dilatando a artéria, vai melhorando, né? É fundamental você usar o nitrato, principalmente o sublingual, naquele paciente que é um supra, mas não está com tanta cara assim, aí você faz o nitrato, às vezes ele reverte. Aí você acabou de fazer um diagnóstico de espasmo, né? O nitrato é fundamental para isso. Ou então para aliviar a dor dele. Acaba também baixando a pressão. Então, supra,
vai atrás da artéria, vai atrás de abrir a artéria. Você pode fazer morfina? Pode. Toma um pouco de cuidado, que os estudos atuais dizem que a morfina, ela, primeiro, ela pode diminuir a absorção dos antitrombóticos, principalmente do clopidogrel. Então, a gente tem deixado a morfina só para caso refratário, só para o cara que não melhorou com nitrato ou com tridil. É uma informação nova que os estudos têm mostrado. Morfina não muda a mortalidade e pode atrasar uma absorção de uma medicação que muda a mortalidade. Então, opa, ela não vai ser a prioridade nossa. Então, nitrato ok. Oxigênio, só se estiver hipoxêmico. Não vamos fazer hiperóxia nesse paciente. Então, oxímetro está ligado ali o tempo todo. Beta-bloqueador é uma boa. Beta-bloqueador surge ali na década de 70, Igor. Até então, era um absurdo você fazer o coração diminuir a frequência e a contratilidade no momento que ele está precisando ali, lutando, né, para sobreviver. Mas os estudos foram mostrando que ele reduz o consumo, né? Então, se o paciente não está com um jeito de chocar na sua frente, o que é chocar? Aquele cara que está com a frequência cardíaca muito alta, uma pressão limítrofe, não faça beta-bloqueador. Senão você vai, talvez, empurrando um cara que está tentando ali sair do choque cardiogênico. Mas o cara está com uma frequênciazinha ali 90, 100, ainda está um pouquinho reclamando de dor, dá para você fazer um cheiro, e geralmente a gente faz com beta-bloqueador via oral. E V a gente usa só no paciente fazer um ataque supraventricular, por exemplo, né? Então, eu acho que dentro desse Monabis mudou um pouco. A estatina, ela tem que ser iniciada precoce, mas vai ser iniciada na UCO ou na enfermaria. Não precisa correr atrás dela nas primeiras horas. E aí, esses detalhes em relação à morfina, o beta-bloqueador, o oxigênio e o nitrato, que eu acho que são importantes para pensar na qualidade, mas não são medicações agora que vão mudar a história desse paciente. Muito bem. Isso serve para a gente ficar ligado, mais uma sacada, um insight bem prático, porque às vezes a gente fica preso nesses protocolos e não entende qual que é a real importância de cada medicação no pronto-socorro. Então, isso para mim fez muito sentido. E se isso fez sentido para você, meu amigo, manda coração aqui para meu amigo Rafael Rocha, porque ele gosta muito de coração, assim como eu. E uma coisa que, via de regra, a gente recebe perguntas aqui, umas dúvidas, inclusive um brother mandou recentemente para a gente. O paciente não está com supra. O paciente não está com supra, mas ele é um paciente que potencialmente está infartando, está com dor torácica e tal. E aí eu peço marcadores de necrose miocárdica. Eu quero saber como é que é o protocolo de vocês aí, porque cada serviço tem um protocolo diferente em relação especialmente quando o paciente ele não positiva os marcadores inicialmente. Como que vocês Perfeito. fazem aí a partir do momento que o paciente não tem supra de ST? Como que é o acompanhamento desse paciente? Perfeito. Você tocou num ponto que ainda faltava para eu falar, que eu disse para você dominar um paciente com suspeita de síndrome coronariana aguda, você tem que saber, primeiro, eletro, tem que estar debaixo do braço, segundo, história, e terceiro é marcador. É esse tripé que faz você ficar tranquilo. E o marcador, hoje em dia, Igor, ele está igual, assim, vamos dizer, cada um tem o seu, né? Virou, assim, uma questão de moda, na verdade, né? Então, o que tem de mais atual? Troponina. Não precisa de CKMB. O mais atual, o que as diretrizes mais recomendam é só troponina. E qual troponina? Troponina de alta sensibilidade. O outro nome dela chama ultrassensível. Então, a maioria dos serviços, né, de pronto-socorros que tem aqui em São Paulo, por exemplo, utilizam esse marcador. Então, é troponina de alta sensibilidade. Mas tem que saber usar ela, porque ela pode ser rápida, ela pode ser super sensível, mas ela também pode estar pegando coisa que não é. Então, o marcador, ele é sensível, ele serve para descartar. Às vezes, ele vem positivo e é falso. Então, você tem que... Primeira coisa, chegou no plantão, eu tinha falado para você, triagem faz eletro? Se não faz, começa a fazer. Dor torácica, toda triagem tem que fazer. Tem que cobrar isso faz diferença. E outra coisa, você tem que saber, eu acho que você já deve ter falado, você tem que saber dominar o carrinho de parada, como é que mexe nele. Antes de começar o plantão, você tem que saber qual é o carrinho de parada lá, né? Se é 220, 360 joules. E outra coisa, você tem que saber qual é o seu marcador lá. Às vezes tem lugar que só tem a CK. Só tem a CKMB massa, só tem a CKMB atividade, né? Ou tem a CKMB comum. Você tem que saber o que pedir, já não pode ser surpreendido. Você tem que sempre estar um passo na frente.
né? Então, você saber se a sua troponina é normal, faz com que o seu protocolo seja a cada 3, 6 horas. Se a sua troponina for de alta sensibilidade, o seu protocolo é de cada 1 em 1 hora. Então, um paciente que chega no pronto-socorro e eu faço um troponina no tempo zero, depois de 1 hora eu repito, isso está normal, está descartado. Está descartado infarto. A de alta sensibilidade. E se for anormal, você vai ter que fazer 3, 6 horas. O que faz isso? Você reduz o tempo do paciente no pronto-socorro e organiza o seu plantão, né? Tchau. Dá alta. Então tem que saber. E a diferença é basicamente isso. Ultrassensibilidade, sensibilidade. Ah, não, só tem o CKMB a cada 6 horas. Ah, não, só tem o CK. Aí você vai ter que usar um pouco de relação entre a CK e a CKMB atividade e por aí vai. Mas os marcadores tem que saber o que tem e como usar. Excelente dica, muitas coisas novas que eu estou aprendendo com você aqui, meu amigo. É o seguinte, velho, você falou assim, no meu entendimento, as coisas mais importantes, cruciais aí a nível de pronto-socorro, quando a gente fala de síndrome coronariana aguda. Eu quero saber se você tem algo mais a acrescentar que você considera importante aí para essa rapaziada que está acompanhando a gente. Eu gosto de... Tem um cara que eu sou fã, assim, dentro da medicina. É um cara considerado o pai da medicina moderna. Ele chama William Osler. Ele foi um cara que no início ali do século XX, né, começou a observar mais do que fazer as coisas. E ele fez total diferença para a gente ter o que a gente tem hoje em dia na prática. E ele falava que a medicina é a arte da incerteza e a ciência das probabilidades. Dor torácica é a expressão dessa frase. Você tem que chegar diante do paciente e colocar o seu cérebro para funcionar conforme probabilidades. Então você vai saber se um paciente tem um supra ou não tem, se você tem mais chance de ser um infarto ou não, se é uma chance de ter... Então você vai norteando. É 100%? Nada na vida é 100%. Vai ser sempre baixa ou alta probabilidade. Você tem que falar isso para o paciente, porque às vezes ele volta por causa disso. Se você fala que está descartado, ele fica esquecendo do problema dele. No pronto-socorro é assim, a gente tem que agir conforme probabilidade. E aí tem a história, tem o eletro, tem também os marcadores para fazer esse jogo de dedução e chegar numa tomada de decisão. Então, é dominar esses 3 pilares, saber os objetivos do clínico ali, né? Saber para que serve a história, para que serve o exame físico. O exame físico serve, cara, diagnóstico diferencial e para ver quem tem prioridade. Você bota a mão no cara, você sabe se o cara é grave ou não. Mas é a história que vai discernir se o paciente tem necessidade ou não de ficar. É a história que vai decidir isso. Então, saiba usar a sua ferramenta na melhor função que ela tem. E aí tudo fica mais fácil, fica mais ágil. Nunca tive informações tão valiosas sobre síndrome coronariana aguda como hoje. E estou abrindo os comentários aqui, rapaziada. Gratidão pela presença de vocês. Gratidão. Assim, estou muito feliz de poder te ver, cara. Tem tempo que a gente não se encontra. E ainda mais tendo uma aula com você aqui, bicho. Estou muito feliz, de verdade, rapaziada. Eu gosto de olhar no fundo dos olhos dessa rapaziada que está acompanhando a gente, Fabio, porque se você gostou desta live, eu vou fazer um pedido a você. Tira um print desta live, marca lá, hashtag, @PSZerado, Rafael Rocha Silva, meu amigo, e manda coraçãozinho pro meu amigo Rafael Rocha. Ó, que aula excelente, aula sensacional. Galera se amarrou pra caramba. Então, velho, eu tô muito feliz de falar com você aqui. É um prazer, João. Por favor, últimas palavras. Não, cara, eu quero agradecer a você e o Rominho, assim, são pessoas que estão fazendo diferença na vida de muitas pessoas. Isso aí orgulha, né, ter formado com vocês e vocês estão dedicando tempo a formar pessoas. Isso aí eu chego a arrepiar, assim, só de pensar nisso aí. É uma generosidade fantástica. Quero agradecer esses futuros médicos ou até médicos, né, recém-formados, de estar aí 9h30, 9h16 nos ouvindo, nos dando atenção. Tem 2 coisas que são assim raras hoje em dia, Igor, é atenção, né, e tempo. Essas pessoas deram essas 2 coisas para a gente hoje aqui, eu fico emocionado com elas. Eu agradeço muito e eu quero, assim, quando eu puder contribuir para vocês, me colocar sempre à disposição.
Muito Tá bom. obrigado. Ó, já mandaram aqui, a Dani já mandou. Tem que chamar mais o Rafael. Então, galera, ó, excelente, maravilhoso. A galera se amarrou muito, jornada top. Então, meu amigo, você fez parte aí de um time de celebridades que estão dando o ar da graça aqui no PS. A gente fica muito feliz quando a gente vê celebridades aqui. Então, a galera tá se amarrando. Rapaziada, gratidão.